Então, já vou chamar agora para o palco para vir aqui comigo o Anderson Luiz Guido. Pode vir para cá. Vou esperar ele chegar para apresentá-lo devidamente. E só lembrando, pessoal, que vocês podem assistir também essa transmissão pelo Facebook, no perfil do Sindicato Rural de Santa Cruz do Rio Pardo, também pelo YouTube, no canal TV Santa, e pela Claro TV, no canal 4. O Guido chegou aqui, vou te passar aqui o microfone para você conduzir. Antes da gente iniciar, Guido, queria só te apresentar, então, para o pessoal que está assistindo, aqui presente também pela nossa transmissão. O Guido, em dezembro de 2003 até 2004, desempenhou a função de assistente técnico de vendas do Estado de Mato Grosso. Depois ingressou em 2004 na sua jornada na Copa Sul, que é a Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense. Perdão. E... Desculpa, gente, vou seguir aqui. Acho que eu engoli um bichinho aqui, mas está tudo certo. Vamos embora. Esses mosquitinhos, sinal de pós-chuva, né? Faz parte, estamos aqui. Mal não vai fazer. Bom, e aí o Guido segue, então, na Copa Sul e hoje ele incorporou o cargo de gestor corporativo do Departamento Agronômico da cooperativa. Guido, vou recuperar minha voz, já vou deixar você falar um pouquinho para eu me recuperar por aqui. Quero só que você introduza para a gente aqui o que você vai trazer nessa tarde, né? Início de safra, o produtor quer todas as dicas, quer consultoria técnica, e o manejo de solo é muito importante, né? Para ele ter produtividade, para ele ter estabilidade também, e aí é importante entender esse perfil de solo, é isso? Isso. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer o convite, né, do grupo que convidou a gente, da família Ferrari, o Sindicato Rural e a ProSoja, que fez esse convite. E a ideia é abordar alguns manejos que a gente tem implementado na região e tem melhorado muito essa questão de produtividade. Salvou a vida dela. Obrigada. Chegou minha água aqui para me salvar. Obrigada. Vou pedir sua ajuda. Obrigada. Pode continuar, Guido. E, através desse trabalho, tem conseguido bons resultados, e é isso que a gente quer mostrar hoje aqui. Pode continuar? Peraí. Guido, antes de você continuar, agora recuperada, eu queria só destacar uma coisa importante, com certeza você vai trazer aí na palestra, mas a importância, né, de o produtor entender cada região, né? Quando a gente está falando de solo, não é um solo só, não é um padrão. Então, o produtor entender cada região, fazer um estudo, trazer essa consultoria de agrônomos, né, consultoria técnica, e também estar de olho no que está acontecendo, né? Tudo isso, todo esse conjunto de ferramentas vai fazer dele uma safra boa, uma safra média, uma safra ótima. Positivo. É muito importante a pessoa conhecer a particularidade de cada região. Então, o que eu vou falar para vocês, às vezes não serve para todos. Serve para algum tipo de pessoas que têm as mesmas dificuldades que a gente. Tem outro, na própria Copa Sul, a região é tão grande que é dividida em duas partes. Tem um trabalho diferente no canto e o mesmo trabalho, mas posicionado de forma diferente na outra região. Então, é importante conhecer as características de cada região de solo para poder implantar isso aí. Tá certo, eu vou deixar você conduzir sua palestra. Você vem de um estado importante, né, na produção de soja, então tá toda a experiência aí de um estado que está pujante e muito bem representado. Fique à vontade, Guido. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Na verdade, embora a gente está um pouco longe, trabalhando hoje no Mato Grosso do Sul, sou nascido, criado aqui pertinho de Paraguaçu Paulista, sou estudado aqui, formei na Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu e hoje tive o privilégio de encontrar vários amigos aí. Está tudo ficando velho com barba branca, mas tá legal. Então, a gente vai falar um pouquinho de construção de solos, mas é importante a gente entender o seguinte. Tem que entender primeiro
não passou o slide. Aí. É importante a gente entender aonde a gente está. Então, aqui é o mapa do Mato Grosso do Sul, tá? Tá difícil o controle aqui, mas já vai conseguir, já. Tem aqui É que eu estou do lado ao contrário do... Tem o mapa do Mato Grosso do Sul. Eu vou abandonar isso aqui. Vou para o telão. Aqui, essa região mais embaixo, no sul, aqui fica São Paulo, Paraná, e aqui para cá, o Paraguai. Então, nessa região mais verde aqui, são as regiões que é onde começou o trabalho. São solos com textura mais média de argila, solos que variam entre de 18% a 30% de argila. Uma característica muito importante, a nossa altitude ali é uma altitude baixa, nós estamos falando em 350 a 360 metros de altitude. Já esse pontinho aqui em cima, separado, essa parte mais verde, o que é? Ali é uma região que a gente falou para vocês de mais fertilidade, ali é a região de Maracaju, Cidrolândia e Ponta Porã. Ali já se encontram solos mais férteis e a altitude dessa região já varia de 500 a 700 metros de altitude. Então, é um ambiente produtivo diferente do ambiente produtivo de baixo. E nessa região do Mato Grosso do Sul, a gente fala que é uma região de transição. O que é a região de transição? A gente está bem no meio do país. Não é nem... Tem influência do sul e tem influência do cerrado. Se tem seca no sul, vai chegar seca para nós, infelizmente. Se tem coisas ruins no cerrado, chega para nós também. Então, é uma característica da região, sempre temos um estresse hídrico. Mesmo anos chuvosos, sempre acontece um estresse de 10, 15 dias desse estresse hídrico aqui. E aí, há 25 anos atrás, 30 anos, na região mais baixa, aqui, de baixa fertilidade, que eu falei para vocês, o pessoal veio do Paraná e abriram essas áreas. Tá? Aí. Abriram essas áreas. Como foi aberta essas áreas lá atrás? Essas áreas foram feitas uma grade, uma média, assim, ó, falando da região, uma grade de 28 polegadas e entre 1,5 tonelada a 2 toneladas de calcário naquela época. E tem produtor que eu atendia, na época que eu era agrônomo de campo, que fazia 7 anos que eu trabalhava com o produtor e não vinha fazendo essa calagem. E a gente viu falar aqui agora cedo, o pessoal da Embrapa falando de calagem, é muito importante, perfil de solo, e realmente a calagem fez toda a diferença nesse negócio. Então, e por que do projeto? Na verdade, o diretor inventou de viajar e chegou com uma ideia diferente. Ele falou: Guido, a gente tem andado por aí e tem visto alguns lugares produzindo muito bem e aqui está estagnado, está nos 50, 55, 50, 55 sacos por hectare. O que está acontecendo com a nossa região? Então, fui procurar alguns simpósios, algumas palestras técnicas, e encontrei em Piracicaba 2 rapazes jovens, o João Dantas e o Henry Saco, falando de construção de perfil, de estabilidade, principalmente estabilidade, que é o que a gente precisa para a nossa região. Então, os nossos solos estão realmente precisando melhorar essa estabilidade. Como a gente construiu isso? Eu não estou... Está passando aí? Aí. Aqui é um exemplo que, quando a gente começou a coletar, a gente tomou um susto muito grande. Aí a gente construiu um trabalho junto com o João e com o Henry, né? Estruturamos um projeto e começamos a coletar na nossa região solos até 1 metro de profundidade. Então, a cada 20 hectares, a gente está coletando o perfil. E cada 3 em 3 a gente faz AP para a gente corrigir esse solo. E o que a gente se assustou muito, mas muito mesmo. Se a gente olhar a quantidade de cálcio em cima, já é baixo. 14, 15, está baixo. Mas aqui, ó, de 20 a 40,
8, 9, é crítico. É muito baixo esse número. Outra coisa, pH 4.8, 4.7, 4.6, ácido, não é legal, isso não é bom. Aí, alumínio no perfil. Tem alumínio em todo o perfil, até 1 metro de profundidade. Como que eu quero que cresça uma raiz numa condição de solo desse jeito? Aí eu vou aqui e vejo saturação de alumínio. A saturação de alumínio tem que ser 0. Eu tenho áreas aqui com 24, 18, que é maior a quantidade de cálcio. Se eu preciso de cálcio para crescer uma raiz, eu tenho alumínio que é tóxico. Como vai crescer? Como que eu quero sair dessa estiagem? Como que eu consigo sair de um estresse hídrico de 10 dias? A gente reclama que 10 dias, pô, meu soja com 10 dias está secando, está murchando. O que está acontecendo? Está aqui uma das respostas. Então, o fósforo nosso lá é baixo, matéria orgânica, a gente tem que construir, tem um caminho muito grande para andar, está muito baixo, cálcio baixo, magnésio baixo, alumínio, que deveria ser baixo, está alto, então está tudo acontecendo ao contrário. E a parte física desse solo? Para vocês terem ideia, essa medição, megapascal, não devia passar de 2 mega. Aqui, a gente encontra uma região a 30 centímetros de profundidade, com 2,8, 2,9, 2,5 mega de resistência. Então, tem aqui em cima, aqui, ó, resistência de 30 centímetros, limitante. 89% de 0 a 30 centímetros está limitante. Então, eu tenho 2 fatores muito importantes limitando a minha produtividade. Limitação química, que a gente viu sobre o cálcio, magnésio, muito alumínio, e o outro limitante é a parte física. E a gente viu aqui o pessoal da Embrapa falando, os pesquisadores, sobre manejo químico, né, equilibrar esse cálcio, esse magnésio, zerar alumínio e a parte física de solo. Aí eu tenho vários caminhos para corrigir essa parte física e química do solo. Então, é isso daqui que a gente está tendo, infelizmente. Eu queria um solo para produzir isso daqui, de raiz. E o que eu estou tendo? Eu estou tendo solo compactado. Olha o tamanho do desenvolvimento de raiz num solo compactado. Solos com alumínio tóxico. Não cresce, não vai crescer raiz nesse solo. E solo com pouco cálcio. Então, eu tenho essa situação aqui, na nossa região, onde eu teria que ter isso aqui. Se eu falei para vocês que a nossa condição de clima é desfavorável, tem bastante estresse hídrico, nós estamos numa região com pouco argila, entre 18 a 30, aí, na região mais baixa, no sul do estado, eu teria que ter raízes maiores para buscar mais água nesse perfil, e não é o que acontece. Então, o que a gente tem feito? Algumas coisas aí para melhorar isso aí. Isso daqui é o seguinte: quando a gente chega na área e a situação está muito crítica, aí não tem o que fazer. Às vezes eu quero fazer plantas de cobertura e eu não consigo. Por quê? Está tão feia a situação, tão compactado, ou às vezes com uma deficiência de cálcio e um alumínio tão grande, que nem planta de cobertura eu consigo desenvolver direito. E plantas de cobertura, para poder corrigir uma parte física, ela tem que estar bem nutrida para ter força para desenvolver raiz, tem que ter cálcio para desenvolver raiz, e ela precisa de um período mais longo. E são a maioria arrendatário, não vai ficar sem plantar um verão soja para fazer raiz. Eu preciso pagar o arrendamento, eu preciso viabilizar meu negócio. Então, qual é o meio mais rápido de fazer isso? Nesse caso aqui, foi feito o Aiveca, tá? O produtor fez o Aiveca a 30 centímetros de profundidade. Foi feito uma dose aproximada de 9,5 toneladas de calcário, tá? Calcário dolomítico, que a gente recomendou. E ele fez 60% da dose de calcário, nivelou, aivecou, fez o restante, corrigiu o gesso,
E a gente sempre, por mais que está me fazendo grade ou a Iveca, após esse serviço, temos que pôr plantas de cobertura. Então, não fique assustado que a gente está mexendo um pouco de solo, vocês vão ver para frente aonde vai caminhando esse trabalho. Porque para você romper uma camada compactada, você gradeou, para você ter sustentabilidade, sustentação nesse solo, eu preciso ter raiz, eu preciso ter matéria orgânica. Se eu fizer isso e não construir raiz no meu ambiente, o solo, a gente fala que tem memória, ele volta, ele vai se compactar. E solos argilosos se compacta mais rápido. Solos arenosos, eu tenho um período um pouquinho maior, mas ele compacta. Então, para vocês terem ideia, eu não estou conseguindo acertar o negócio aqui, mas se olhar em cima, aí, peraí, apareceu, sumiu, esquece. Se vocês, eu preciso ver a imagem aqui para mim poder, tá aqui, Fazenda Jaguaruna, do produtor Rodrigo Antonini. Ele fez, antes da correção, se vocês olharem aqui em cima, é antes do que, como estava. pH 4.7, 4.7, aqui cálcio 16, 17, 15, 16. Em todo o perfil tem um pouco de cálcio, dá uma olhada. Magnésio 5, 5, 4, aí embaixo 3. Alumínio. Olha a situação de alumínio nesse solo até 1 metro de profundidade. Eu tenho um alumínio muito alto nesse solo. Às vezes a soja, quando chove, ela ainda consegue ir embora. Ano chuvoso, a soja, às vezes, ela é mais valente nesse sentido. O milho, mesmo anos chuvosos, numa condição de solo desse, ele é amarelo, ele não desenvolve. Então, a gente está vendo bastante alumínio. Olha essa saturação de alumínio daqui. A 40 a 60 centímetros, eu tenho 14,5 de saturação de alumínio e 14 de cálcio. A minha saturação de alumínio mais alto do que o cálcio. Então, mais uma vez, como vai desenvolver raiz num sistema desse? O produtor corrigiu, fez o Iveca, e a situação, após 1 ano, a gente coletou, ele fez a braquiária, corrigiu, fez a braquiária, plantou soja. A soja dele foi recorde de produtividade já no primeiro ano, nessa área, nessa situação. Lembrando que cada região tem um seu nível de produtividade. A gente não pode... às vezes o número que eu falo aqui, vocês acham que é baixo, mas os solos de vocês aqui, tem bastante solos com nível de argila melhor, a gente olhou a altitude, é um pouquinho maior, então a realidade, a produtividade de vocês é um pouquinho melhor nessa região. Então, ele no primeiro ano colheu 74 sacas de soja e 125 de milho safrinha no primeiro ano. Essa área nunca tinha passado de 90 sacos de milho safrinha. E esse ano passou de 125 sacos de milho safrinha. Então, quando ele corrigiu, ao pH de 4,7 foi para 5,2, 5,2, 5,1. Está o ideal que eu queria? Não, mas melhorou muito em 1 ano. Cálcio, antes e depois, 24, 25, 23, 19, melhorou. Está melhorando até 40 centímetros. Magnésio, melhorou até 40 centímetros. Eu já ganhei alguma coisa melhor. E o alumínio? O alumínio foi o que mais a gente se assustou, na verdade, a resposta de 1 ano. O que aconteceu com esse alumínio? Rapaz, zeramos esse alumínio até 80 centímetros de profundidade. Ficou alguma coisa embaixo? Ficou. Não existe operação agrícola que vai corrigir até 1 metro em 1 ano. Mas o que aconteceu aqui? A gente fez a conta de calcário, jogamos o calcário para corrigir até 60 centímetros de profundidade, só que foi feito a Iveca, rompeu essa camada compactada. Quando rompeu essa camada compactada, junto com o gesso, ele desceu e conseguiu corrigir um pouco mais, aí de 60 a 80 centímetros, zerando esse alumínio no solo. Tá? Saturação de alumínio aqui, o M%. A gente vê a mesma coisa, tá? Zerou. Aí tem um lado da história, o lado não tão bom assim. O que aconteceu? Quando eu descompacto o meu solo, o enxofre ele é móvel. E em cima eu vejo que tem 9, 9, 9, 11, 15, 20.
Quando eu descompactei, aonde foi parar o 9, o 10, o 11, o 15? Está mais para baixo. Então, o enxofre desce de verdade nesses solos. Eu descompactei, eu vou ter problema de gesso. Mesmo corrigindo o gesso, eu preciso estar fazendo manutenção com doses para suprir essa necessidade de enxofre ou enxofre elementar aí ao longo dos anos. Tá? Isso daqui é a compactação. Então, quando ele fez o Iveca, o que aconteceu nessa área? A gente não vê mais nenhum quadradinho laranja ou vermelho. Descompactou toda a área desse talhão. E aqui foi feito o braquiária rusiziense, teve um bom desenvolvimento dessa braquiária, ficando uma cobertura de solo muito boa. E esse produtor, o engraçado é que uns anos atrás, ele plantou uma braquiária numa outra fazenda, não sabemos o que aconteceu, não acompanhei, mas eu lembro que ele reclamou, foi até o pessoal da Embrapa, ele dessecou a braquiária e plantou um soja, e esse soja não nasceu nessa braquiária. Quando a gente recomendou para ele fazer braquiária, ele falou, ô Guido, se não der certo, eu corto sua cabeça. Dá um pouco de medo, mas nós estamos aí até hoje, sinal que deu certo. Mas é legal esse desafio. Aqui é outra fazenda, tá? Deixa eu passar ali. Aqui é outra fazenda. Aqui é do grupo antigo. Aqui não foi a Iveca, aqui foi grade de 32 polegadas, se eu não me engano, e foi subsolado. Tem diferença do escarificador e do subsolador. Aqui foi subsolagem. Ele fez a grade, então ele fez a dose de calcário recomendada. Está dando em média lá, não lembro de cabeça agora o número de calcário, mas em torno de 9 a 8 toneladas de calcário, chegando a alguns talhões até 12 toneladas de calcário. Aqui deve ter dado aproximadamente 7 toneladas de calcário. Então a gente olha antes, pH 4,5, 4,5, cálcio 16, 16, 15, 16, magnésio 6, 7, alumínio, todo alumínio no solo. Tá? Só de 60 a 80 deu zero, mas tem alumínio em todo o solo. O M% aqui, então, tem saturação por alumínio, é alta. Solos desse não desenvolve, principalmente milho. O enxofre, o nível até razoável, poderia também estar melhor, e dá uma olhada no boro dele. O boro dele está 0,2, 0,24, 0,24, nível crítico. A Embrapa pede pelo menos 0,5 aí para uma produtividade razoável. E o nosso boro 0,2. Quando ele fez a grade e a subsolagem, após um ano também, aqui após um ano agrícola, a gente foi lá e recoletou essas áreas. O que a gente viu nesse solo? De 4,5 pH foi para 5,1, 5,3. Dá uma olhada a quantidade de cálcio. Era 16. 33, 37, 30. Embaixo, a 80 a 100 centímetros de profundidade, era 10. Dobrou meu cálcio a 80 centímetros de profundidade, chegando a 21. Magnésio, subiu bastante, magnésio até 40. Alumínio, zerou em todo o perfil também. Então, está tendo resposta o manejo. E todas as áreas que a gente está recoletando, aonde o produtor faz o manejo correto, dá resposta. E aqui, zerando o alumínio, vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu descompacto o solo, o que acontece com o enxofre? Dá uma olhada no enxofre aqui embaixo, chegando a 38, 77 miligramas de enxofre por decímetro cúbico. O enxofre desceu todo. Então, aí que está a mandada agora. Eu preciso corrigir esse enxofre, preciso manter com um enxofre elementar, fazer dose de gesso para corrigir isso aí. Vou fazer milho safrinho, tem que usar sulfato de amônia. O sulfato de amônia está respondendo muito para nós. Por quê? Porque ele tem sulfato, tem enxofre. Tá? Então, está aqui um caso, o segundo caso, diferente, não é a Iveca, o primeiro era a Iveca, isso aqui é grade. Aqui é só para dar um alerta, tá? O que eu estou passando está ali, né? Está ao contrário aqui. Aí, agora sim.
Estou dando 2 cliques para mudar lá, está mudando aqui, que é aquele lá. Óxido, a gente tem usado muito óxido. E sempre a gente veio a pergunta, mas eu uso, não uso, faço, não faço. Eu falo o seguinte, o óxido é um excelente produto e tem resolvido muito problema nosso. Mas como a gente tem feito esses óxidos? Temos coletado o solo, está pedindo 10 toneladas de calcário, 11 toneladas de calcário. É sinal que o meu nível crítico de cálcio e magnésio está muito ruim, está péssimo. Então, o que eu faço? Se eu fizer a calagem, eu preciso de 3, 4 meses para começar a solubilizar esse calcário. O que a gente faz? Tira 1, 2 toneladas desse calcário, em vez de jogar 10, joga 8 toneladas de calcário e faz 500, 600, 700, 800 quilos desse óxido nesse solo. Com as primeiras chuvas que vier, esse óxido vai reagir, já vai liberar todo o óxido de cálcio e o óxido de magnésio que tem nele. E eu tenho o calcário para reagir e corrigir todo esse alumínio. Aqui, chegou uma empresa e falou, não, o meu óxido vai resolver o problema. Vamos fazer óxido que eu preciso jogar só X quilos por hectare. Aqui não é avaliando o produto, a gente estava querendo ver se realmente a dose que eles recomendavam fazia substituir o calcário. E o que a gente viu? Que não substitui o calcário. Ele melhora, ele ajuda, mas não substitui o calcário. De pH de 4,8 ficou 4,7, 4,8, não alterou muito o pH, até eu achava que ia aumentar, porque ele disponibiliza mais rápido, mas ele, como ele é rápido, ele sobe o pH rápido, ele desce o pH rápido também. Então, num ano, ele voltou o pH que era. Melhorou um pouquinho o cálcio, 16 foi para 20, 23, magnésio melhorou um pouquinho, alumínio tinha um número bem grande no perfil, não zerou o alumínio, melhorou a situação, mas ele não zerou o alumínio, o óxido. E está aqui, saturação de alumínio também não zerando, tendo um alumínio muito alto ainda, tá? Para vocês verem que foi feito a mesma coisa, foi feito grade subsolagem, dá uma olhada aqui, o enxofre, quanto que desceu. Então, quando a gente pega, para saber se o cara fez certinho, é só puxar o enxofre, você vê se ele corrompeu essa camada compactada, essa operação agrícola ou não, só de olhar o enxofre. E o boro, não foi feita a correção de boro. Aqui, só para vocês terem uma ideia, um número está meio complicado, mas vamos pegar aqui rapidinho para vocês entenderem. Está lá, Nelson Antonini. Obrigado, Nelson, veio aí de Naviraí, o Everaldo, aí, produtores de lá veio acompanhar aqui. E está lá um verde mais escuro e um verde mais claro. O A é antes, o D é depois da correção. De 20 a 40, antes da correção e depois da correção. Eu quero que vocês olhem que todos os quadros, se você pegar essa porcentagem de cálcio na CTC, antes e depois, verde escuro, 27, depois 49, de 20 a 40 centímetros, 12, foi para 37. Todos aumentou muito o cálcio de 0 a 20 e de 20 a 40, vocês podem olhar. Magnésio, todos aumentaram. Alumínio, todos que estão em verde claro, pode ver lá o M%, saturação de alumínio, era 3,9, zerou. 28,2 zerou, era 0, continuou 0. 4,6 zerou, 2,9 zerou. Então, todos, mesmo em solos mais argilosos na região de Maracaju, com 66% de argila, tem zerado o alumínio. Então, é um negócio que a resposta vem. E essas recoletas até foi feita por causa desse último produtor aí, o Specking, que ele recoletou, mandou para lá no laboratório, voltou, Guido, zerou demais, tem alguma coisa errada. Aí fomos lá, recoletamos, mandamos para o laboratório, deu alto de novo. E aí a gente foi e falou assim, não, para a gente ter essa prova ou não, vamos recoletar dos mesmos produtores que fizeram a grade igual você fez. Então, todos esses produtores aqui fez grade, o Nelson Antonini fez grade e subsolagem, o Júlio Jacinto fez grade e subsolagem, o Everaldo fez grade e escarificador, e o Spec fez uma grade de 42 polegadas. Qual que é a diferença deles aqui, que é o negócio que a gente está falando em carbono, fixar carbono, fixar carbono? Olha que interessante.
Matéria orgânica. O Nelson Antonini, todos eles, o Nelson Antonini e o Júlio Jacinto, fizeram braquiária após a correção. O Everaldo, ele tentou fazer um milheto, mas não ficou boa a formação de milheto dele, né, Everaldo? E não formou legal esse milheto. E o Spec fez a grade e não fez mais nada, tá? O Nelson bateu na trave aí, vamos dizer assim, que ele fez uma massa bonita e ele fez o feno. Ele cortou, ficou bonito a braquiária, vou ganhar um dinheiro, fez o feno, tirou o feno. O que aconteceu? Ele falou, vai rebrotar, vai formar massa em cima. Veio a geada, matou a braquiária dele. Não brotou a braquiária dele. O Júlio Jacinto deixou essa braquiária todo o inverno. Vocês vão ver foto dele aqui. A braquiária cresceu, desenvolveu um espetáculo. E o Everaldo não conseguiu fazer massa e o Spec também não. Olha a matéria orgânica do Nelson Antonini, que não conseguiu formar direito essa que fez feno. Em cima, de 0 a 20 era 1,6, ficou 1,4% de matéria orgânica. De 20 a 40, 1,3, vou pegar o número que está aqui, tá? 13 ficou 12. De 12 ficou 10, eu acho que. Diminuiu. O Júlio Jacinto, que deixou essa braquiária, olha como é que ficou. De 12 foi para 18, de 8 foi para 11. Aqui, ó, de 0 a 20, de 15 foi para 16, eu acho. E de 9 foi para 15. Então, aonde eu consegui formar braquiária, eu consegui ter um melhor desenvolvimento de matéria orgânica. Eu consegui colocar carbono no solo. E presta muita atenção sobre isso daí. Está vindo muito forte e não tem nada melhor do que formar carbono colocando calcário no solo, que é onde vai crescer raiz, é onde que mais precisa ter raiz aí. Tá? Então, nutricionalmente, melhorou todos os aspectos e o matéria orgânica a gente viu que aonde eu consegui ter braquiária no inverno bem formada, eu consegui melhorar. Não resolvi meu problema de matéria orgânica num ano, e nem vai resolver. Mas eu estou evoluindo, eu estou crescendo. E é esse o objetivo. Vamos ver se vai mudar. Aqui é uma área que o produtor fez a subsolagem, tá? Aqui é a fazenda Vaca Branca, fez grade e subsolagem. Ele fez todo o calcário, fez grade, corrigiu o enxofre com gesso, tá? Para descer para o perfil, corrigiu o micronutriente. O que a gente tem feito lá aqui, que está muito pobre naquela região? Só boro, cobre, zinco, está tudo pobre. Então, a gente fez alguns micronutrientes via solo para melhorar isso daí. Tá? E isso aqui é uma subsolagem, é a última operação. Aqui, para vocês terem ideia, ele já jogou a semente de braquiária lanço e veio subsolando. Como que fica isso aqui depois? Espera aí, estou para... Cadê? Não está passando aqui. Deixa eu ver. Aí. Isso daqui é na mesma fazenda Vaca Branca. Esse de chapeuzinho aí com ferrinho na mão é o Pedro Edgar, né? E antes ficava igual à frente do trator ali, tá toda corrigido, feito calcário, tal, feita a grade, era daquele jeito. Agora a gente está subsolando. Aqui já está semeada a braquiária, tá? Vamos ver aqui se vai rodar. Nossa. Tem que... mais um slide aí. Aí. Vocês olhar aqui, ó. Tá passando um dos lados aí. Dá o play aí de novo, Thiago. Aí, a gente vê que desce mais fácil, lá na entreacha onde foi subsolado, e ele vai para frente do trator, onde não subsolou. Aí vocês veem que já não entra o ferro mais, eu tenho dificuldade. Isso daí dá uma diferença muito grande aí depois. Passar. Cadê? Sumiu ali.
Não está passando aqui, eu não estou vendo aqui. Não está chegando aqui na TV, então eu não... Aí, agora chegou. Aqui, para vocês terem ideia, esse risco é onde passou as hastes do subsolador. E essa braquiária foi a que ele semeou antes da subsolagem. O próprio rolo do subsolador ajudou a incorporar essa braquiária aqui, ficando desse jeito após a subsolagem, tá? Não está passando aqui, tá bem? Aí, esse daqui de azul ali no canto é o Márcio, gerente da fazenda. Se a gente for aqui e olhar, a gente vê que tem o sinal do subsolador. Ó. Vocês podem ver que na foto tem as hastes, onde passou as hastes. Então, está crescendo a braquiária. Essa é a braquiária que desenvolveu, que melhorou a matéria orgânica. Está aqui o João Dantas, a equipe técnica, fazendo visita lá no campo. Então, para vocês verem que tem desenvolvido. Aqui, a diferença de braquiária, é importante a gente conhecer o que tem. Essa daqui é a Rusiziense, ela dá um diâmetro de raiz menor e um desenvolvimento de raiz menor. Então, quando eu coloco uma Piatã do lado, que eu que estou falando em perfil, quero construir perfil, dá uma olhada no sistema radicular dessa Piatã. Até onde desce, e o diâmetro da raiz é muito maior. Então, eu consigo levar esse cálcio, esse magnésio do calcário para baixo muito melhor aí. Aqui é uma área também que já foi subsolado, pode ver o risco aí, e aí que ele já fez um mix de cobertura. Então, estamos saindo, depende da época, estou chegando em final de abril, maio, a braquiária às vezes não desenvolve tão bem nessa época. Eu começo a ter opções de outras plantas, começo a fazer alguns mix, para mim ter sempre um máximo de massa verde em cima desse solo. Tá? Aqui é o vídeo, passar aí. Espera aí, mais um para frente aqui. Aí. Aqui é só uma foto, para vocês verem como é que estava. Aqui é um mix já, há uns 30 dias atrás, como ficou esse mix formado, tá? E aqui, já fazendo um rolo faca, é vídeo desse ano, nessa área, fazendo um rolo faca de mix. Então, eu tenho um solo corrigido, descompactado, e estou colocando matéria orgânica nesse solo, estou melhorando a vida biota desse solo. Porque não adianta só eu corrigir a parte química e física se eu não penso na parte biológica. Eu preciso melhorar a minha biologia de solo. Então, isso daí sim aumenta bastante. E aqui foi uma das primeiras áreas que a gente fez o dia de campo. A gente começou a coletar solo até 1 metro em 2018, agosto de 2018. E em setembro saiu as análises, a gente sentou com o produtor recomendando. Ele ficou assustado. Na verdade, ele falou, não pode, é muito calcário. A gente nunca fez isso daqui, nunca passou de 2,5. Eu não acredito. Aí, falou, não, Júlio, vamos fazer um pedaço. Aí ele pegou um talhão, dividiu no meio, ele fez o que a gente recomendou de calcário, fez grade pesada e subsolou, e fez 800 quilos de gesso. Do lado, nessas 2 plantas aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, aqui ele fez metade da dose, 3 toneladas por hectare, e fez 1,2 toneladas de gesso. E isso daqui era o padrão da fazenda. Aí fizemos o dia de campo, o produtor viu, olhou, estava seco, já tinha uns 18 dias de estiagem. A safra de janeiro de 2019 teve uma estiagem de uns 20 dias. Então, sentiu soja, sentiu muito. Que na área padrão de toda a fazenda dele, para vocês terem ideia, talhão 36 sacos, a Guaiçara 47 sacos. E como é que foi a área que ele fez o que ele achava que tinha que ser? Que ele escreveu como área testemunha. Testemunha dele. Por quê? Porque ele fez metade da dose. Essa letra aqui é do produtor. 54 sacas por hectare. E está escrito aqui, ó, área do João Dantas, que foi recomendado pelo João Dantas, né, o consultor nosso lá, 59 sacas por hectare. A partir daí, o projeto começou a andar por si só, vamos dizer assim. O produtor começa a falar um para o outro, vai conversando,
que no início eu imaginava, para vocês terem ideia de quanto que foi grande isso daí, que eu imaginava que com 3 anos, falei, esses produtores paranaenses foram para lá, tudo italianado, é difícil, tem que produzir bem para aumentar um quadro, aí eu falar para o outro, quem sabe daqui 3 anos a gente está com 10 a 9 mil hectares corrigindo o solo, se for bem. Nós estamos vai entrar no 4º ano, não fez 4 anos o projeto. A gente já vai coletar hoje, até 1 metro de profundidade, mais de 150 mil hectares de solos coletados até 1 metro na região do sul do UMS. Então, muito longe do que eu pensei, nunca imaginava passar de 10 mil hectares em 3 anos. Nós estamos falando hoje em 150 mil hectares coletados. Já tem 130 mil, temos mais 130 mil coletados. Está agendado mais 30 mil, agora a gente está correndo por causa do tempo, está chovendo, não está dando para coletar, mas tem mais 30 mil hectares para coletar agora ainda esse ano. Então, foi um crescimento muito grande. Por quê? Porque os resultados estão vindo. Aqui uma outra situação, que é importante a gente entender, o da vaca branca, lá que eu mostrei para você, que fez a grade, veio subsolando e tal, baita servição, com pouca chuva ele fez, por quê? Ele já desestruturou o solo uns 25 centímetros, grade pesada, a subsolagem vem tranquilo. Aqui, nesse caso aqui, a gente esqueceu de combinar com São Pedro, porque aqui não precisava grade, aqui era só descompactar com subsolador e pôr calcário e pôr raiz no sistema. Precisava corrigir micro, gesso, fizemos o calcário, fizemos o gesso, não precisava de grade, porque tinha um teor de cálcio razoável em cima, tinha matéria orgânica razoável em cima, então a gente não quer perder isso também, a gente não é doido, então é tudo planejado junto. Então, corrigimos o calcário, semeamos braquiária, e era para ter subsolado essa área, quando era novo. Porém, estava seco, um ano entre a safrinha muito seca. E a vaca branca conseguiu subsolar tudinho a área dela, e ele aqui, por causa da braquiária grande, não subsolava. Quando entrava com o subsolador, começava a deslocar blocos de terra, cabia a mão dentro, assim, ó, do deslocamento de bloco. Tinha que parar, tinha que esperar a chuva, chovia, aí esperava dar uma secadinha, porque não pode fazer úmido demais também. Isso é a dificuldade da subsolagem. Eu tenho o período certo de entrar e de sair dessa operação. Funciona muito bem, mas é lento e tem um momento certo. Não adianta fazer hoje com uma umidade dessa, que o solo vira pedra, fica pior do que estava. E não pode ser muito seco, então tem que ser numa umidade friável aí. E aqui, o que teve que acontecer nesse caso aqui? Aqui, ele subsolando, a braquiária grande, tinha chovido, 30 milímetros, esperou uns 2 dias e começou a subsolar. Quando colocou o subsolador, esse subsolador é de 6 hastes, com um trator de 230, não rodou. O trator patinava e não saía do lugar. Nós tivemos que tirar 2 hastes desse subsolador, ficar com 4 hastes só, para fazer esse serviço. O tanto quanto que é resistente à raiz da braquiária. Então, o trator não tinha força, 230 cavalos, não puxava 6 hastes. Teve que tirar e trabalhava com 4. E outro limitante, chovia, tinha que esperar 2, 3 dias para dar uma melhorada na umidade, e você trabalhava só 3, 4 dias também, porque a evapotranspiração da braquiária é muito rápido, secava rápido de novo. Então, tinha que esperar outra chuva para fazer o serviço, tinha que virar 24 horas, mas aqui o produtor foi fera, ele fez isso daqui, tá? Ele subsolou toda essa fazenda, e aí aqui a foto dele segurando a raiz, aqui é o Henry Saco, outro consultor, né? E aqui o desenvolvimento de raiz, quanto que forma a raiz numa área descompactada. Aqui, nessa fazenda, a gente deixou um pedacinho sem subsolar. Foi feita a correção em toda a área e foi feito um pedacinho sem subsolagem. Aqui, por incrível que pareça, é a mesma variedade, a mesma data de plantio e a mesma adubação. Só que dá uma olhada a raiz desse soja e o desenvolvimento da soja. Tá? Aqui, a gente vê a mesma coisa, e uma coisa que aconteceu também, que a gente vai aprendendo muito. Se vocês olharem
Nessa planta aqui e nessa, é a mesma área. Por acaso, fomos tirar foto de raiz lá, fazer uma avaliação, começamos a tirar folha da soja. O que a gente percebeu? Que nessa planta, onde estava subsolado, a quantidade de legume, de vagem, no entrenó e a uniformidade de vagem era muito maior do que aonde não subsolou. Lá eu tenho no ponteiro vagem em R3, aqui em R5.5, aqui muito mais padrão. Essa área da outra produziu 6 sacos a mais no primeiro ano, tá? Então, são coisas que também, assim, estamos aprendendo muito ao longo dos anos. Cada ano é um ano diferente do outro. Vou passar para vocês o que aconteceu ano passado, por ter crescido demais o soja, mas são desafios para a gente aprender. Aqui também é uma área corrigida, o agrônomo Lucas, aí numa área de milheto, já aqui foi corrigido, foi plantado milheto. Uma coisa interessante, esse milheto foi plantado em julho. Então, eu quero que vocês marquem bem a data, julho. Olha como estava esse milheto já quando foi dessecar. Foi dessecado, passado o rolo faca nele e foi semeado aí 3, 4 dias depois. Olha só como é que ficou. Tem alguns segredos no milheto que tem que tomar cuidado. Milheto muito grande, passar rolo faca e plantar logo em cima, fica muito perigoso. Precisa de umidade, precisa de chuva. Então, eu prefiro dessecar antes, uns 10, 15 dias antes, e fazer essa semeadura com esse milheto mais seco aí, para não ter nenhum problema, tá? Aqui, o Nelson Antonini era um produtor que foi aquele primeiro... Mostrei coisa ruim só, né, Nelson? Agora vou mostrar coisa boa. O primeiro slide que eu mostrei de fertilidade lá, de perfil, era dele. E não estava, vocês viram que estava muito feio. E ele começou a corrigir essas áreas. E ele percebeu, o Nelson, quando falava-se de milho com braquiária, ele não gostava, não queria fazer, não acreditava. Hoje, ele percebe-se e ele acredita que precisa ter braquiária em 100% das suas áreas. Toda a área do projeto que ele vai reformando, vai mexendo, vai corrigindo, ele vai pondo braquiária no sistema dele. Áreas que não era corrigida, ele não tem feito, mas ele corrigiu essa área, planta soja, milho com braquiária, e fazendo muito mix de planta em cima dessas áreas. Então, isso daqui é esse ano, esse milho é desse ano, com a braquiária também aí colhida, você vê que ficou um tamanho bom. O muito importante, pessoal, muito importante, assim, que a gente fala que tem que pôr cobertura, tem que fazer bastante nabo forrageiro, crotalária, braquiária, mas tudo tem um momento certo de se controlar. Braquiária muito grande, onde desseca-se muito perto do plantio, é pau, não vai dar certo. Vai dar ruim o plantio, a soja vai estiolar demais, eu tenho que vir fazendo um rolo faca, soltar boi em cima, eu tenho que diminuir essa massa. Não é muito bom ficar massa muito grande. Eu tenho que ter uma quantidade boa para cobrir meu solo, mas sem nada muito exagerado. Nabo, que eu falei, é um tiro no pé deixar nabo madurar lá da semente. Eu fico o resto do ano inteirinho fazendo glifosato. Eu passo glifosato hoje, amanhã você vai lá, tem uma camada nova de nabo nascendo. E você faz glifosato na soja, glifosato na soja. Quanto menos glifosato na soja fazer, melhor. A soja gasta energia para sintetizar esse glifosato. Então, ela é tolerante. Então, não deixar esse nabo sementear. Crotalária, eu tenho que matar essa crotalária em plena florada. Tem gente deixando, não, ó, tá bonito aqui, ó, secou, tá bom. Nunca mais mata essa crotalária. Vai ficar para 2, 3 anos. Então, tudo tem que ter um manejo correto, nada exagerado. Aqui, o Nelson colheu o milho, deixou essa braquiária subir um pouquinho. Deixa eu ver se vai passar aqui. Ali passou. Aí. E ele plantou feijão, uma das culturas que não vai fixar carbono no solo. Pouca raiz, pouca massa verde, e ele conseguiu plantar feijão em cima dessa braquiária pós-milho safrinha. Então, essa foto aí, teve muita gente que viu, o Maurício de Borto, ele viu e falou, pô, plantou feijão em cima da braquiária, parabéns. Mas ele fez rolo faca,
semeou, plantou. Aí ele tem um rolo lá, que até perguntei o nome do rolo, rolo liso lá. Ele fez por cima do plantio e ele conseguiu formar uma massa, uma cobertura nesse solo para feijão muito, muito boa. Deixa eu ver se passou. Acabou a pilha aqui, está dando pau mesmo. Aí, aqui é um negócio bacana que chamou muita atenção, né? Na verdade, acho que quase todos já viram falar do Maurício de Bortoli. Ele estava subindo para a região de Campo Grande e aquelas paradas de rodovia lá consertando, ele olhou do lado, pô, a região do Guido aqui estão plantando cobertura. E ele desceu do carro e foi lá ver a cobertura de solo. Verde, né? Quando ele chegou perto, era buva. Isso daqui é buva. Uma das plantas mais difíceis e que nós estamos gastando muito dinheiro para controlar. E ele mandou a foto para mim. Era um sábado à tarde. Ele estava indo buscar um carro, não sei aonde lá. E ele mandou para mim a foto. Pô, Guido, vai ficar assim a região de vocês? Aquilo me incomodou muito. Na verdade, eu estava deitado, olhei as fotos, peguei umas fotos de milho com braquiária, mandei um monte de foto para ele, né? Na verdade, passou um tempo, uns 10 minutos, eu falei, eu estou enganando eu mesmo. Porque eu mandei foto de 4, 5 produtores que fazem milho com braquiária que não tem buva. E o restante? Os outros 90% da região. Aí a gente tem que pensar como levar e atingir o máximo possível o produtor. Então, tem produtor que não quer fazer braquiária, tem produtor que faz milho com braquiária. Hoje, a braquiária tem dado muito resultado. Ah, eu perco 2, 3 sacos no milho. Perde no primeiro ano, segundo. Depois eu vou criando uma condição de fertilidade, de matéria orgânica, de reciclagem de nutriente. Aprendo a manejar. Eu não perco mais daí. Eu começo a ganhar produtividade. Eu começo a ganhar no soja. Eu começo a ganhar no milho. E aqui tocou muito. Eu fiquei pensando, o que nós podemos fazer nesse milho, nesse pós-milho, safrinha? Aqui, para vocês terem ideia, é o mesmo produtor, um talhão, ele fez milho com braquiária, não vê um pé de buva, e aonde não fez braquiária, buva. Infelizmente, ele teve que matar essa braquiária, ele foi semeado braquiária. Só que tinha passado do zoneamento lá do seguro, ele teve que entrar com glifosato, ele teve que matar essa braquiária para ele ter seguro. Então, às vezes, a técnica não anda do lado da parte econômica, né? Tinha que ter seguro para essa área. Então, ele matou a braquiária para ter seguro, mas está aí ó, a diferença de uma área com braquiária e sem braquiária. Aqui, em Novo Horizonte do Sul, o produtor veio plantando milho com braquiária, parou, acabou a semente, sei lá o que aconteceu, mas está aqui a diferença. Isso daqui, do meu lado direito aqui, eu gasto pelo menos uns R$400 a mais por hectare do que onde tem braquiária. Tenho certeza, ou mais. E fora quando não mata, tá? Aí, o que a gente está buscando na região, tentando implementar? Vocês podem ver que aqui é milheto, tá? O que é essa palha? Milho safrinha. Então, os 30%, 35% de milho colhido cedo, em julho, início de agosto, eu consigo pôr uma cultura em cima. Esse ano foi favorável. Tem ano que é mais difícil, chove menos. Mas esse ano eu consegui colocar, o produtor conseguiu colocar cultura em cima. Isso aqui é milheto. Ele conseguiu formar milheto. Aqui, aí, aqui é ele rolando um milheto esses dias atrás. Então, muito rápido eu consigo formar. E outra, antes de plantar esse milheto, ele dessecou. Ele gastou menos herbicida, tá? Gastou menos 2,4-D, gastou menos HIT, gastou menos glifosato, que tinha uma pressão menor, plantou milheto em cima. Rolando agora, vai gastar muito menos herbicida, muito menos dinheiro gastado com plantas com ervas daninhas.
e fora o plantio, a qualidade operacional em cima dessa área. Então, dá certo. Porém, também tem os... Aqui do Nelson também, ele fez não foi milheto, foi aveia, tá? Ele fez aveia com crotalária. Até perguntei para ele, uma parte dessa aveia já está semeada, já está plantado o feijão em cima dessa aveia, e uma parte ele deixou para semente, para tirar semente. A crotalária que mostrou aí não desenvolve muito bem no inverno, ela não desenvolveu bem, a aveia cresceu bem, conseguiu formar, mas a crotalária não. Tá? Então, é possível fazer uma terceira safra. Ah, não consegui fazer um milheto de 1 metro. Que seja 30 centímetros. Eu estou tendo raiz o ano inteiro nesse sistema. Eu estou melhorando a minha vida biológica nesse sistema. Isso é importante. E outro, aplicando menos herbicida nesse sistema. Aqui também do Nelson, Fazenda Marialva, aqui uma área que ele já está fazendo um rolo faca, numa área que ele não plantou milho safrinha, tá? Foi feito um mix nessa área. Ele tem se dedicado um tempo para desenvolver também, ajudar vem com as ideias aí interessantes, às vezes doida também, mas vem com as ideias interessantes. Mas é legal. E o que é legal disso tudo? O produtor está saindo da comodidade. Ele está querendo sair de soja, milho. Ele está arrumando coisa para se coçar. Ele está jogando mais calcário, está jogando mais micro, ele está pondo mais braquiária no meio desse milho, ele está buscando mix de cobertura. Tem mix que dá certo, tem mix que não dá certo, tem mix que é problema, mas estamos aprendendo. 2 anos seguidos, a gente está tentando pôr ervilhaca na região. Depois de 2 anos, eu descobri que a ervilhaca que nós levamos lá não vai nascer, nunca vai desenvolver naquela região. Está levando a variedade errada. Mas aprendemos. Eu já sei que não pode ser aquela variedade. Não pode ser a ametista, tem que ser a esmeralda. Vamos atrás de esmeralda ano que vem, vamos tentar de novo. Porque é assim que vai aprender. Aqui, não sai o seu nome lá, Everaldo. Tinha posto seu nome lá em cima. Lá. Aqui é da área do Everaldo. Ele corrigiu, é uma área de pivô, não sei se vocês conseguem ver, na foto 1 e 2, tem um pivô lá atrás. Ele colheu esse milho cedo, foi um dos primeiros milho colhido dele, plantou bem cedo já, programando corrigir essa área, e aqui ele semeou um mix de cobertura. Aqui tem aveia, centeio e nabo forrageiro. É um mix super precoce, que está florando aqui com 60 dias. Então, a foto 1, vocês veem que está semeado certinho, bonito. A 2, já com uns 40 dias aí. E a foto 3, ele tirou semana passada e me mandou. Na verdade, já está na hora de rolar, dessecar e rolar isso aqui. E está uma massa desse tamanho, assim, de aveia e nabo. Muito, muito bom esse daí. Isso daqui é uns mix que já vem pronto do mercado. E o que eu tenho para falar para vocês? Não estou vendendo mix... E nem... assim, não estou vendendo mix, e quero dizer assim para vocês. A gente pegou semente certificada de milheto, de nabo, de crotalária, de braquiária, fizemos as nossas misturas e plantamos, fizemos um canteiro lá na nossa área experimental. E pegamos um mix pronto e colocamos. Tem 3 mix prontos. Todos os mix prontos desenvolveram melhor do que os mix que a gente fez. Eu quero que vocês saiam comprando mix. Não, mas o que aconteceu? Os caras, para lançar um mix pronto, eles estudam muito a quantidade, quilos por hectare de cada variedade, e variedades diferentes. Então, quando eu pego lá, coloco 10 quilos de milheto, 17, às vezes eu estou chutando, por mais próximo que seja, mas eu estou colocando o número. Eles têm certinho. O desenvolvimento desses mix comprado pronto, pode acreditar, é muito diferente de uma semente que a gente está comprando pura e misturando, porque eles têm a quantidade certinha, trabalharam, pesquisaram e dá resultado. O desenvolvimento é bem diferente. E aqui, para fazer cobertura pós-milho safrinha, eu não posso errar. E aqui é o grande segredo do negócio, que é uma das coisas assim que não pode errar. Essa foto aqui é de um produtor de Maracaju.
Eu liguei para ele, falei, Rodrigo, posso usar essa foto? Aí ele mandou, não, pode usar, Guido, beleza, mandou. Aí, daqui a pouco, passou mais 10 minutos, ele mandou um áudio. O áudio dele falou assim, e pode falar que aonde eu estava semeando aí, eu resolvi parar de semear esse milheto, que é um milheto, porque ia render menos, eu quis jogar a lança e fazer niveladora que ia render mais. Está aqui a diferença, a lanço e semeado. Tem que caprichar, tem que fazer bem feito o que você está fazendo. A lanço, depende muito de clima, depende muito de chover em cima, depende de tanta coisa. Quando eu semeio, eu preciso de água, eu preciso de chuva, mas eu preciso menos. Eu tenho um ambiente mais controlado para germinar isso aí. E depois que ela atingiu 5 a 10 centímetros, ela vai embora. Milheto é agressivo mesmo. Só que a lança, aquele produtor que eu mostrei para vocês fazendo rolo faca em cima de milheto, pós-milho safrinha, aquele pedaço foi semeado. E ele fez mais uns 300 hectares a lança e passou rolo faca em cima para tentar mexer. Não ficou bom. Perdeu 300 hectares de semente de milheto. Isso é fato. Esse daqui, vale a pena vocês escutarem, sim, dar uma atenção. Esse daqui é o seu Justino, tá? Ele é um produtor, ele é um assentado na região de Novo Horizonte do Sul. Ele planta hoje, acho que uns 24 alqueires. E é muito legal que ele, a simplicidade dele de vir buscar tecnologia, de conhecer como é que ele poderia melhorar o solo dele. Isso foi fantástico. E foi legal que a gente sentou com ele, conversou. O senhor consegue fazer assim? Não, assim eu não consigo. E assim? Não, assim eu consigo. Vamos fazer assim. Então, planejando junto, ele fez a correção de calcário, fez grade pesada, né, fez de 32 polegadas e escarificou, nesse caso. E aqui uma região de fertilidade bem baixa. E esse daqui de cima, aqui do lado do seu Justino, foi o diretor que falou, tem que melhorar as coisas. Então, eu gosto de pôr a foto do seu Justino e do diretor, não é puxando o saco, não. É que ele que estimulou a buscar coisas novas, tá? Então, esse daqui, ó, talvez não esteja passando aqui. Essa é a soja do seu Justino. É só cruzar a cerca e vocês veem a soja do vizinho, não falando mal do vizinho, mas a gente vê o nível de manejo, a diferença de produtividade. Estão dando risada que esse vídeo aqui, o vizinho, a gente era amigo nosso, e saiu esse vídeo para a cidade, aí os caras tiravam sarro do produtor do lado. Mas o seu Justino, nesse ano aqui, ele ficou bravo, porque ele colheu só 59 sacas de soja nessa área, e o vizinho colheu 12. E ele só colheu 59, porque foi um ano que choveu muito, foi safra passada, não essa agora que foi seca demais, e a outra foi chuva demais. A outra começou a chover dia 23 de janeiro, não, 23 de dezembro, choveu até dia 10 de fevereiro. Choveu em torno de 560 milímetros nesse período. Então, a soja que está corrigida, está feito o perfil, o que acontece? Ela também cresce demais. Ela vira o filme. Em vez dela produzir com a condição de chuva desse jeito, ela cresceu demais. E por quê? Porque as variedades que a gente usava era para aguentar aquela situação de estresse, de alumínio e tal. Então, a gente melhorou a fertilidade do solo e ainda continuamos trabalhando com as variedades de soja que cresce, que engalha um monte lá e tal. E foi o que aconteceu. Com um ano chuvoso, a 6210, por exemplo, cresceu igual feijão, já tudo no chão. Então, perdemos produtividade, deixamos de produzir porque acamou demais. Agora, tem que ser outro passo, estudar mais variedade de soja, população, diminuir população, para melhorar isso daí. Aqui também é de um outro produtor, na região de Deodápolis, tá? Aqui, para vocês terem ideia, esse vídeo é o mesmo produtor, é um talhão vizinho do outro. De um lado, ele corrigiu o calcário com grade, fez escarificador, não tinha subsolador, fez milheto, corrigiu e plantou soja. Do outro lado, foi soja e milho safrinha e plantou soja. Essa é a diferença aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui também uma área com mais de 50 dias de chuva, no safrinha passado, que foi muito seco. Então, a última chuva aqui foi dia 16 de março, e a foto foi tirada dia 5 de maio. Área sem correção,
e área com correção, um talhão do lado do outro. Tem diferença daqui? Aí, fomos lá outro dia depois ver como é que ficou. Então, a área corrigida, isso daqui é de lá. Não corrigida, é só a Copasul que está falando isso? Não, esse daqui é um trabalho da Fundação MS, em Maracaju, que é a terra de melhor fertilidade, sem calcário, calcário em superfície e calcário incorporado. Dá para ver a diferença muito clara aqui. Aí aqui, resultado de trabalho, duas safras, o verde, safrinha 2020, que foi muito boa na época na nossa região, e o ano passado de laranja, que foi péssimo. Então, ano bom, sem calcário, 96 sacos, calcário em superfície 100, e calcário incorporado, 125 sacos. Mesmo com calcário, ainda deu 25 sacos de diferença. Anos muito ruim do ano passado, que foi seco e teve geado. Se não morreu por seco, depois a geada igualou tudo. Sem calcário, 56. Calcário em superfície, 69. Calcário incorporado, 89 sacos. Então, isso é um trabalho da Fundação, em solo em cima de 60% de argila, solo com a CTC altíssimo e corrigido. Então, dá diferença. Aqui a gente só quer falar da subsolagem para vocês, tá? O produtor não corrigiu aqui é um pedaço que conversei com ele, ele não corrigiu o calcário, só que ele fez, onde ele tinha feito uma subsolagem, tinha dado resposta. E ele continuou subsolando. Essa é a diferença de um milho desenvolvido numa área subsolada. Porém, se você subsolar uma área que tem muito alumínio, pode dar o contrário. Se essa raiz ter muito acesso ao alumínio, aí cresce, fica bonito, mas não produz igual não, fica até pior, perde produtividade. Aqui o mapa de colheita, que não mudou, peraí. Aí. Aqui é o mapa de colheita do Marquinhos Nogueira, tá? Ele corrigiu toda a área e deixou uma testemunha. Aqui foi feito grade em tudo, aqui subsolado, aqui foi ruim mesmo, porque é na beira de mata, aqui dá 8% de argila. Então, numa baixada aqui é o Rio Paranazão, e deixou uma testemunha sem subsolagem. No mapa de colheita, deu essa diferença toda aí, no mapa de colheita. A área feita calcário, gesso e micronutriente. Grade de 32, a única diferença foi a subsolagem. Aí aqui também é uma área dele, tá? Onde subsolou, pode ver que está verde lá. Aqui em cima, aqui, ó, o mapa de colheita. Então, onde ele subsolou, ele parou de subsolar porque faltou umidade. Então, parou de subsolar. E no mapa de colheita, lá em cima deu de 5 a 6 mil quilos, aqui embaixo de 1.000 a 2.000 quilos por hectare. Então, é a diferença do mapa. A subsolagem, só para vocês terem ideia aqui, para vocês verem rapidinho. Aí. Passei. Deixa. Só mostrando a quantidade da subsolagem ali, para ver... ali. Obrigado. Vocês veem que a subsolagem, o subsolador, ele não revolve o solo. É uma haste profunda até 50 centímetros, alcançando 40, 45 centímetros de profundidade, não mexe solo, não vai mexer na matéria orgânica. Mas é um trabalho, uma operação bem complicada, tem que tomar cuidado. Aqui, a produtividade de soja tem que ser medido. Então, pegamos 25 talhões que foram feitos correção. Os 25 talhões antes da correção, 55, 64, 50. Essa é a média dos 25 talhões, que dá aproximadamente 2.400 hectares, esses 25 talhões. Aí corrigiu, ano 2019 e 20. Esses 25 talhões produziu 71 sacos. Qual foi a média da região? 59. Nesse ano 20 e 21, que choveu demais, 2 sacos só por hectare a mais, porque acamou demais, muita camada de soja. Aí o ano passado não conta, porque tivemos 74 dias de estiagem, fechamos a média de 12 sacos, então aí não tem milagre para 70 dias de estiagem. Então foi uma safra muito ruim. Milho safrinha, os 25 talhões antes, 90, 80, 91. Pós-correção, pode ver que foi 19, 20, safrinha 2020. 108 sacos de milho safrinha e 89 a média da região. E aqui teve seca e geada, que foi ruim, e esse ano tem alguns resultados. Aqui
também antes e depois da correção, todas as fazendas sem a correção, com correção. E ano seco, que foi ruim de medir. Vamos pegar aqui 2021. Essa fazenda sem correção, 7 sacos. 12 sacos de correção. Muito bom, 71%. Mas como é que eu vou comemorar 12 sacos? Não tem nem como comemorar isso aqui. É ruim, é péssimo. Mas eu tive um aumento de produtividade mesmo no ano de estiagem severa. Embaixo, fazenda Rio Dourado, 22 para uma área de 29 sacas por hectare. 31% de aumento de produção numa área que foi corrigida. Então, a correção é um seguro agrícola para o produtor. Aqui, vou pular esse gráfico aqui, mas aqui é uma região de Anaurilândia. Pega uma veia assim, de terra, de Nova Andradina, Anaurilândia, que a gente está fazendo a correção, pondo doses altas de calcário e gesso, fazendo grade, subsolando, não está dando resposta zero, nenhuma. Não está aumentando o cálcio, não está aumentando o magnésio, não está mudando o pH e não sabemos o que está acontecendo. Não é fonte de calcário diferente, porque é tudo a mesma fonte que a gente puxa, calcário Bela Vista que a gente puxa, e a gente não sabe explicar. Levamos para alguns professores, deram uma olhada, estamos estudando, estamos fazendo invasos lá, colocamos amostra, estamos fazendo dose de calcário, fonte de calcário diferente e avaliando. Mas é uma coisa assim que a gente nunca imaginou encontrar, que não responde nem a 10 toneladas de calcário. Segundo o professor, eles falam que é um solo em formação, mas não sabemos dizer isso aí. Aqui, só para mostrar que tem coisa boa lá também, aqui é um solo que a gente, de alta produtividade. Então, você olhar lá, cálcio, 75, eu tinha falado 15, os primeiros, 75, 75, alumínio praticamente zerado, boro 0,91, pH lá em água 5,7, 5,9. Olha a compactação dele, tem um ponto ou outro com 2,2, de 0 a 10, aí eu resolvo isso com botinha na plantadeira. Isso é um solo bem manejado, muito bem corrigido e feito bastante braquiária em todo o tempo aí. Aqui é um produtor fazendo sorgo, vamos passar rápido que já cobraram o horário aqui. Aqui é braquiária com crotalária expectável, aqui tem 2 tipos de braquiária e 12 kg por hectare de expectável, tá? Aqui é o grupo SPEC, aqui é um produtor na região de Maracaju. Aí, aqui ele já corrigiu, fez toda a correção e fez cobertura com braquiária e crotalária. Em vez de ele passar rolo faca, o que ele está fazendo? Ele está plantando fósforo a 18 centímetros de profundidade nessa área. Então, a própria plantadeira está fazendo a função do rolo faca e pondo fósforo. Mas isso daqui é um solo já com 35, 45 miligramas de fósforo por hectare. Tá? Isso aqui é aveia Corona, tem 80 quilos por hectare. Aqui é interessante que a junça a gente não trabalhava, porque ela cresce demais. Mas o que aprendemos? Que a junça no inverno não pode gear, se gear ela morre. Mas se não gear, ela consegue ficar num tamanho muito bom, que se eu plantar crotalária a ocroleu, que é expectável no inverno, não vai desenvolver. E a junça ainda consegue ficar 1,5 m, 1,20 m, ficando assim. Então, se encaixou a junça no nosso sistema. Isso daqui é o sistema radicular da expectável, com a ocroleuca, tá? Só para vocês terem ideia quanto que ela é pivotante. E a ocroleuca, que é a que tem mais raiz fasciculada, ela fixa mais, ela tem mais nódulos. Então dá para se entender que ela fixa mais nitrogênio, tá? Aqui passar. Aqui, o grupo SPEC também é um mix de planta também, lá semeado. O 2 lá já está fazendo rolo faca, o 3 uns 15 dias depois, e a foto número 4 faz uns 20 dias agora, foi visitar, rebrotando tudo, sem crotalária, sem folha larga, é muito mais fácil de eu dessecar e passou um, aí. Aqui é o Tiago, está lá no meio da crotalária. Esse daqui é um exemplo legal, que o produtor corrigiu
e após correção, numa parte, ele plantou crotalária e numa parte milho safrinha. Aí plantou soja. Na soja, aonde teve crotalária, produziu 8 sacos a mais por hectare onde foi milho safrinha. Aí ele plantou milho safrinha de novo, nessa área. Produziu, a safrinha 21, ele produziu mais milho na área que tinha crotalária, e esse ano ele colheu, a gente já fez a conta, deu 8 sacos de diferença ainda esse ano, depois de 2 anos, aonde tinha crotalária aí. Então, o nosso sistema precisa de nitrogênio e pode pôr que dá resultado, tá? Aqui é outro mix de cobertura, e o que eu tinha para falar para vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado a todos aí, foi um pouquinho longo, me aceleraram aqui no final, me perdi aqui com o negócio, mas deu certo aqui. A mensagem que eu quero passar para vocês é que, quando se levou isso daí para lá, muita gente até não acreditava, fica esperando um outro fazer para ver o resultado, e hoje está consolidado na região essa correção de perfil, mais calcário, mais cobertura, porque tem dado resultado. Muito obrigado a todos aí. Guido, pela sua participação, trazendo aqui para a gente uma aula, literalmente, né? Muito ensinamento técnico, muitas dicas, mostrando resultados, que é o que é mais importante, né? Geralmente tem o ditado que fala que os produtores costumam: deixa eu esperar meu vizinho fazer, ver se deu certo, aí eu faço. Então, é nessa hora que esses resultados mostram e comprovam, né, produtividade, estabilidade, para poder melhorar a lavoura, ter uma safra melhor, aí, que é o que todos desejam. Guido, para a gente encerrar, você já falou bastante coisa aí sobre a sua área, sobre manejo de solo. Eu queria pontuar uma coisa que está um pouquinho lateral, mas não está fora desse assunto, que é a relação das cooperativas, né? Você fala em nome da Copasul, falando aí no Mato Grosso do Sul. Queria só que você finalizasse aqui para a gente, falando a importância dessas cooperativas, como elas auxiliam o produtor. É a cooperativa que vai a campo, que entende a dor do produtor, que sabe o que está acontecendo em cada área, que auxilia, inclusive, em outras áreas, como comercialização. Só para a gente fechar, é importante cada um na sua região buscar a cooperativa quando necessário. A cooperativa, principalmente, assim, falar mais da Copasul, né? A gente preza muito, e as cooperativas, de modo geral, muito assistência técnica, né? Uma assistência técnica de qualidade. Às vezes não é só por um produto, por pôr, tem o porquê, tem uma recomendação. Muitos produtores não têm condição de receber a sua produção. Ela tem a cooperativa, e a cooperativa geralmente são de confiança do produtor. O produtor vai entregar o seu grão, que é todo o seu dinheiro que está ali, né? Todo o seu bem está ali. Então, e comercializar, que nem você falou. Então, a Copasul e as demais cooperativas, ela ajuda no fornecimento de insumo, ajuda no planejamento de safra do produtor, ajuda no parte comercial do grão, armazenamento. Então, a cooperativa tem um trabalho e um papel muito importante hoje na cadeia produtiva. E a gente vê assim, a região do Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, aqui pertinho, o sul do MS, tem uma cultura muito grande corporativista. E isso é muito bom para a região. Brasil, né? O Brasil é uma das referências em sistema cooperativista. Obrigada, viu, mais uma vez pela palestra, pela aula, e depois vai ficar também lá no YouTube, quem quiser rever a aula aí do Guido, pode anotar tudo e implantar na lavoura, que é o mais importante. Obrigada. Obrigado a todos aí, obrigado. Palmas para o Guido. Gente, antes de eu encerrar por aqui, vou falar um pouquinho sobre a programação de amanhã. Amanhã o dia está cheio, temos mais palestras, mais confraternização. E quem visitar aqui o espaço pode visitar os estandes. São muitos estandes aqui, várias empresas mostrando um pouquinho do seu trabalho, trazendo as novidades para essa próxima temporada, falando aí em tecnologia, em manejo, plataformas digitais. Por aqui você encontra
de tudo um pouco aí, abastecendo todo o processo, todo o ciclo na lavoura. Então, vamos falar agora o que vem por aí amanhã. Amanhã, às 7h30, tem a recepção aqui na Fazenda Nossa Senhora Aparecida com o café da manhã. Os produtores e o público, em geral, pode comparecer e tomar aquele café para começar bem o dia, né, reforçado. Depois a gente tem, então, a palestra da Letícia Jacinto. Ela fala amanhã sobre sustentabilidade e também garantia alimentar. E também teremos a participação aqui de alunos, né? Ela falou hoje sobre o material didático nas escolas, né? De olho no material escolar. E amanhã a gente vai ter por aqui crianças que vão interagir, que vão participar aqui com a gente. Um pequeno probleminha aqui, mas seguimos. Depois, na sequência, tem o almoço e também a palestra com o Marco Antônio, da Rural Clima, falando, claro, sobre o clima, né? Para quem vai instalar a lavoura, para quem vai começar o plantio em todo o Brasil, precisa saber a hora certa, a janela de plantio ideal para poder colher todo o potencial produtivo e colher também todo o investimento, porque a gente sabe que o investimento na soja e outras culturas é um investimento alto. Depois, na sequência, também tem mais uma palestra para fechar o dia de palestras com a Sarita Rodas. Ela vai falar sobre sucessão familiar, outro tema muito importante, né, que é a continuidade do agronegócio, a continuidade da produção. E essa sucessão familiar, ela precisa ser feita aos poucos, de forma planejada, de forma espaçada também, para que esse filho, esse novo gestor, atue na fazenda, atue na propriedade, contando com a experiência do antecessor, né, e trazendo coisas novas, trazendo novidades. Então, essa será uma palestra sobre sucessão familiar. E amanhã também tem fechamento com um show sertanejo, muita festa, muita confraternização por aqui. E agora a gente vai liberar o pessoal aqui para visitar os estandes, andar um pouquinho. A chuva melhorou, deu uma trégua, o sol está até aparecendo ali. Então, vai ser um momento ideal, um clima ideal para o pessoal visitar os estandes, conversar com as empresas, fechar negócios para a próxima safra. E, na sequência, tem um show. Então, para encerrar essa quinta-feira, já vou adiantar para vocês quem vai estar aqui nesse palco cantando para todo mundo que está aqui presente, que é a dupla Lucas Rey e Tássio. Eles vêm lá de Goiás, estão despontando aí no mercado musical sertanejo e vai trazer para vocês muita música boa para fechar o dia. Por enquanto, eu me despeço por aqui. Obrigada pela sua audiência e vocês continuam aí na transmissão. Boa tarde.